Tá gravando. Tô deixando vocês todas quietinhas. Sejam bem-vindas. Mais uma reunião aí de família, né, do Projeto Mente Limpa. Reunião que a gente está realizando pela internet por causa da pandemia, né, mas que muito em breve aí a gente já vai estar retomando nossas reuniões presenciais, tá? Vou estar definindo aí uma data, mas ainda não tem certeza nenhuma, tá? Então, quando for voltar, eu aviso vocês aí com pelo menos umas 2, 3 semanas de antecedência, tá bom? Semana passada, eu... Deixa eu só mandar aqui, porque assim, para depois não falar, deixa eu ver se a Flávia recebeu a minha mensagem, porque depois ela fala que... Ah, recebeu, tá aqui, recebeu e viu. Tá bom, depois se ela não vê hoje, ela vê depois. Semana passada eu trouxe uma apresentação de PowerPoint que eu tinha, né, de um livro do Augusto Cury sobre 12 princípios para mudar a vida, né? Um livro interessantíssimo dele. Olha, Zelgma apareceu. Que bênção. Vamos esperar ela entrar aqui, aí eu continuo. Entrou. Oi, Zelgma. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, minha irmã? Satisfação ter você aqui. Obrigada. Maravilha, acabamos de começar, tá? Então eu vou deixar você já muda, tá? Eu vou passar aqui o texto que eu trouxe para vocês. Na verdade, não é um texto, também são alguns princípios. São 10 princípios, tá? Que na verdade, eu não sei se alguém já ouviu num negócio chamado Decálogo da Serenidade. Se alguém já ouviu falar, faz um joinha aí. Não, ninguém vai fazer, né? Então tá bom. Decálogo da Serenidade. Deixa eu já jogar na tela aqui para vocês. Na verdade, pode ser chamado de Decálogo da Serenidade ou de 10 Mandamentos da Serenidade, tá? O Decálogo da Serenidade foi escrito pelo Papa João 23, que foi do 161º padre da Igreja Católica, Papa, e exerceu o papado de 28 de outubro de 58 até a sua morte em 3 de junho de 63, ou seja, ele ficou só 5 anos como Papa. João 23 escolheu como seu lema obediência e paz, né? Foi o lema do papado dele. E ele foi um admirador dos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, tendo dito que os 12 Passos foram a descoberta espiritual do século XX. Então, olha só, né? O Papa, né? É a figura mais importante da Igreja Católica, né? Independente aí de religiosidade, a gente somos todas pessoas aqui de mente aberta, não, né? E que, independente da religião, a gente tem discernimento de saber o que é bom, o que é ruim, o que agrega, né? E esse Papa, ele foi um admirador dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos. E baseado nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, ele escreveu os 10 mandamentos da serenidade, ou o decálogo da serenidade. São 10 princípios básicos para que qualquer ser humano, tá? Por mais que seja baseado nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, de NA e de AA, não é direcionado somente a alcoolistas ou dependentes químicos, tá? É direcionado para qualquer ser humano. E são 10 passos, assim, extremamente simples para a gente praticar no dia a dia, para tornar a nossa vida um pouco mais simples, para transformar a nossa vida numa vida um pouco mais serena, como o próprio título diz. Então vamos lá. São 10 rapidinhos. O primeiro fala que. Peraí. O primeiro fala: só por hoje tratarei de viver exclusivamente este meu dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez.
Então, olha só como ele já começa falando na linguagem do adicto, né? A Cleusa, que não é adicta, já está bem familiarizada, né, com o só por hoje, né? Viver só por hoje. Na própria Bíblia tem um versículo que fala, né, para a gente viver um dia de cada vez, para cada dia basta o seu próprio mal, né? Então, o só por hoje ele é uma bela ferramenta para a gente aprender a viver um dia de cada vez. E só por hoje ele fala para a gente tratar de viver exclusivamente o dia, sem querer resolver os problemas da vida todos de uma vez. Porque é assim, tem uma coisa muito simples que eu falo. Se você tem 10 problemas para resolver, esses 10 problemas você não conseguiu eles todos no mesmo dia. Talvez você tenha angariado ou juntado esses problemas durante a sua vida por um longo período de tempo. E não adianta você querer resolver tudo de uma vez só. Então é assim, foca em um, resolve um problema, né? Tenha perseverança. Se você de 10 problemas conseguir resolver um, pô, você só vai ter 9. Para quem tinha 10, ter 9 já tá bom, né? E aí depois você foca em resolver mais outro. Aí depois você só vai ter 8. E a vida vai ficando mais simples. Então é assim, não só viver exclusivamente o dia de hoje, mas também não querer resolver todos os problemas de uma vida, de uma só vez. Achar que tudo vai se resolver e que você vai conseguir abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez só. Ter calma, né? Saber os seus limites, as suas limitações. E não tentar dar uma de super-homem ou de super-mulher resolvendo tudo de uma vez só. O segundo fala que só por hoje terei o máximo de cuidado com o meu modo de tratar os outros. Serei delicado nas minhas maneiras, não criticarei ninguém e não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim mesmo. Olha como ele se baseou bastante nos 12 passos, né? Só por hoje eu terei cuidado com o meu modo de tratar os outros. Olha, isso já é também, né? Ele pega o embasamento dos 12 passos com o embasamento do programa, da Bíblia também, né? Serei delicado nas minhas maneiras, ou seja, eu não vou ser rude, não vou ser grosso com ninguém. Evitar criticar as pessoas. Ontem na célula eu falei sobre um texto de Tiago que falava para a gente não julgar o nosso próximo, né? E se eu pretender melhorar ou disciplinar alguém, que seja a mim mesmo e não aos outros, né? É... Então é importante a gente saber, de novo, primeiro, ser delicado com as maneiras e com as palavras, né? Porque por muitas vezes a gente magoa e a gente causa transtornos ou a gente afasta pessoas das nossas vidas por coisas que a gente faz ou fala e nem percebe. Evitar ficar criticando os outros, pelo contrário, elogie. Eu sempre falo isso. Nunca perca a oportunidade de elogiar ninguém. Tá? A pessoa merece um elogio, elogie. Tá? As pessoas precisam. Né? Isso faz bem para a autoestima. E se você acreditar que precisa melhorar ou disciplinar alguém, faça isso com você mesmo. Porque você é a pessoa que mais precisa de ajuda na sua vida. Você ajudando você mesmo, fica mais fácil ajudar os outros. Terceiro tópico. Só por hoje terei a certeza. Só por hoje me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só no outro mundo, mas também neste. Isso para o cristão faz ainda mais sentido, né? Porque assim, imaginemos como que vai ser a glória, né? Como que vai ser a vida na eternidade ao lado de Jesus. Pastor Paulo falou isso um dia, eu viajei na maionese, né? Você imagina poder estar lá na eternidade e poder conversar com o apóstolo Paulo, com Abraão, com Moisés,
com essas figuras bíblicas, poder perguntar para Jó como é que foi que você conseguiu passar por tudo aquilo, né? E que felicidade que vai ser tá podendo, né? Tá vivendo a eternidade ao lado do Pai e tá ao lado dessas pessoas que nos inspiraram na nossa fé. Mas eu preciso ter a certeza também de que eu fui criado para ser feliz agora, neste mundo. Independente da gente estar no mundo, não é porque a gente ainda não alcançou a vida eterna que a gente tem que viver uma vida de sofrimento. Também falei um pouco disso na célula ontem, né? O sofrimento, às vezes, as lutas fazem parte da vida, mas nós fomos criados para sermos felizes, tá? A felicidade é uma das premissas da nossa vida, né? A gente tem que a busca da felicidade. Não sei se a Cleusa sabe disso, tá? Isso na Declaração da Independência dos Estados Unidos está escrito que todo cidadão americano tem o direito a buscar a felicidade. Tem um filme do Will Smith que chama A Procura da Felicidade. E esse filme é baseado nessa passagem da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, olha só, os Estados Unidos como veem essa busca, essa procura da felicidade como um direito do ser humano, né? E a gente tem que acreditar, e muito mais do que saber que isso é um direito, que isso é uma certeza, tem que ser uma convicção no nosso coração de que nós somos feitos para sermos felizes. A gente nasceu para ter vida e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida feliz. Não quer dizer que não vai ser uma vida que não vai ter tristeza, que não vai ter dificuldade, que não vai ter, né, os seus obstáculos. Mas vida em abundância é uma vida onde a felicidade predomina. Então, que a gente acredite e tenha certeza disso. O próximo. Só por hoje me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem todas aos meus desejos. Olha só o desenho que eu coloquei aqui, de um camaleão, né? Ele é um bom exemplo para ilustrar esse princípio, tá? Só por hoje, a gente precisa entender de que, infelizmente, por mais que a gente gostasse que fosse assim, o mundo e as pessoas não vão se adaptar à nossa maneira de viver, não vão ser do jeito que a gente gosta, não vão corresponder totalmente às nossas expectativas, e que a gente tem que saber ter flexibilidade, adaptabilidade, para saber, né, se encaixar nas circunstâncias e não esperar que as circunstâncias se adaptem aos meus desejos. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: não reze ou não ore para Deus mudar as suas circunstâncias. Deus está usando as circunstâncias para mudar você. Então, muito mais do que as circunstâncias que você está vivendo, Deus está interessado no como você pode crescer e no que você tem que evoluir a partir das circunstâncias que você está vivendo na sua vida. Então, por muitas vezes, quando a gente pede para que as circunstâncias sejam mudadas, talvez a gente esteja pedindo para Deus mudar os planos dele em relação a nós. Porque as dificuldades que a gente passa, por muitas vezes, não são obras do inimigo, não. Por muitas vezes, são partes dos planos de Deus em relação a nós. E de que a gente tem que aprender a se adaptar. Quando Darwin fez a teoria da evolução, ao contrário de que muita gente fala, na natureza não evoluem os mais fortes, não sobrevivem os mais fortes, sobrevivem os que melhores se adaptam. Então o ser humano tem que ter essa capacidade de adaptação. O ser humano ele consegue viver no deserto do Saara com 40 graus, 50 graus positivos. E ele também consegue viver na Sibéria com 50 graus negativos. Então, capacidade de adaptação a gente tem. A gente só precisa ter boa vontade para conseguir se adaptar às circunstâncias e não querer que tudo se adapte à maneira que a gente gostaria que fosse. Quinto, só por hoje dedicarei 10 minutos do meu dia
a uma boa leitura, lembrando-me que, assim como é preciso comer para sustentar o corpo, assim também a leitura é necessária para alimentar a minha vida e a minha alma. E já que somos cristãos, não tem como não falar da leitura mais básica da vida cristã, que é a leitura da Bíblia, né? E que não seja, e que, né, que você leia a Bíblia, mas que você dedique seu tempo também a ler outros conteúdos, né? Porque o cérebro, ele é um músculo como qualquer outro e que precisa ser exercitado. E o cérebro é exercitado quando você lê, quando você adquire conhecimento, quando você estuda, quando você coloca ele para funcionar. Assim como você vai na academia para exercitar a musculatura corporal, o cérebro ele precisa ser exercitado também. Então, ó, olha só aí como ele é ainda bem modesto, né? Só por hoje dedicarei 10 minutos do meu dia, né? Esse tempo e dedicarei esse tempo a uma boa leitura. Lembrando que, do mesmo jeito que é preciso comer para sustentar o corpo, também a leitura é necessária para alimentar a vida e a alma. Isso também vem de encontro à palavra bíblica, né? De que nem só de pão viverá o homem, né? E a gente precisa saber alimentar o corpo, a alma e o espírito, né? Então, que a gente tenha, no mínimo, 10 minutos. Depois, se você conseguir mais, dedica 20, dedica 30, dedica 1 hora, o máximo de tempo que você puder, né? Porque se tem uma coisa que ninguém nunca vai poder roubar de você, é conhecimento. Podem roubar sua casa, podem roubar seu carro, você pode perder todo o dinheiro, mas o conhecimento que você adquire durante a vida, ninguém nunca vai poder tirar isso de você, tá? Sexto, só por hoje praticarei uma boa ação sem contá-la a ninguém. Eu fiz questão, eu sei que, por exemplo, tem algumas religiões que são contrárias à doação de sangue, tá? Mas como eu não sou, então eu fiz questão de colocar a imagem de pessoas doando sangue. Porque eu sou um doador de sangue já desde os 18 anos, então já são 25 anos que eu dou sangue, e eu acredito que essa é uma das maiores demonstrações de amor ao próximo, de você amar sem saber quem você está ajudando. O sangue que você doa pode estar indo para a veia de um assassino, que pode ter sido alvejado numa perseguição, ter roubado um banco, e que aquele sangue que você doou pode ir para salvar a vida dele, em vez de salvar uma criança, por exemplo. Mas não importa. O que importa é você fazer a sua parte. Faça uma boa ação. Sem, também para trazer contexto bíblico, que a mão esquerda não veja o que a mão direita faz. Ou seja, faz alguma coisa de bom só por hoje e não fala para ninguém. Deus está vendo. Deus sabe o que você está fazendo de bom, né? Então, doar sangue é esse gesto de você fazer, mesmo sem saber quem você vai estar ajudando. E muito mais do que ajudar, para quem não sabe, uma bolsinha de sangue salva até 5 vidas, tá? Eu já devo ter feito mais de 30 doações. A última vez que eu fui doar sangue, eu fui com a Tassi, tadinha. E ela não conseguiu doar porque ela estava com um piercing, né? É. Mas eu, graças a Deus, toda vez que eu tenho oportunidade, eu dou o sangue. Porque eu acredito que é você dar um pedacinho de você para ajudar a salvar outras vidas, né? Então, isso é uma forma de você ajudar sem saber quem você está ajudando. Sétimo, só por hoje farei uma coisa de que não gosto, e se eu for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. O que isso quer dizer? Farei uma coisa de que não gosto. Por muitas vezes a gente quer levar uma vida de conforto, de comodidade, né? A gente quer fazer só aquilo que
nos dá prazer. E por muitas vezes a gente determina algumas zonas de conforto, né? Eu no meu trabalho, eu tenho o privilégio de fazer muitas coisas que eu não gosto. Não é só uma. Mas isso não é sacrifício nenhum para mim, tá? Eu acredito que a Cleusa, que também riu ali, no trabalho dela, tem que passar por isso também, né? E por muitas vezes você fazer coisas que você não gostaria de fazer, pode te trazer ainda agregar uma outra coisa na sua vida. Você pode se sentir ofendido nos seus sentimentos. E se você se sentir ofendido, procura que ninguém fique sabendo, né? Porque senão não adianta nada, de novo, você fazer uma coisa boa e depois sair reclamando por aí. Sair falando mal. Ah, tá vendo? Eu fui fazer tal coisa, no final das contas o outro me tratou assim, e aí é por isso que eu não faço, que eu não vou fazer mais. Não, guarda para você. Aprende a entender de que, de novo, a vida às vezes não vai oferecer tudo que a gente quer. E que a gente, por muitas vezes, é, aprender a sutil arte de engolir alguns sapinhos, faz com que a gente também aprenda a engolir o orgulho, né? E o orgulho é tão prejudicial à saúde, tanto mental quanto espiritual, tá? Oitavo princípio, fala que só por hoje, esse eu acho sensacional. Só por hoje farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não o execute perfeitamente, mas em todo caso, vou fazê-lo e me guardarei bem de duas calamidades: a pressa e a indecisão. Uma pessoa bem programada, uma pessoa que acorda e sabe o que vai fazer e que tem um planejamento mental, né? A pessoa que, por exemplo, que nem a Cleusa, que acorda de manhã, ela sabe que ela vai sair, ela vai fazer a caminhada dela, depois ela vai voltar, ela tem os afazeres. Então, quanto mais a sua rotina estiver completa e você tiver um bom programa do seu dia, mais fácil fica de executar. E quanto mais fácil fica você executar o seu dia, mais leve ele fica também, tá? Talvez você não consiga. Aí o princípio fala, talvez você não consiga executar perfeitamente. Mas tenha calma, nem tudo de novo vai sair do jeito que a gente planeja. Só se guarde de duas calamidades: a pressa e a indecisão. Muito mais importante do que velocidade na vida, o importante é ter ritmo, tá? Porque algumas pessoas são um pouco mais aceleradas, outras pessoas têm um ritmo mais lento, por assim dizer. Então, não queira acompanhar o ritmo de ninguém e também não diminua muito o seu ritmo ao ponto de você sair, né, da sua frequência. E muito menos caia em outra calamidade da vida, que é a indecisão, que é ficar em cima do muro. Também falei sobre isso na célula ontem, né? Aprenda que é sim, sim, não, não, né? Ficar em cima do muro não faz parte da vida cristã e também não deve fazer parte da vida de nenhum ser humano. A gente tem que ter as nossas convicções e a gente tem que buscar segui-las. Quanto melhor a gente for fiel aos nossos princípios, menos indeciso a gente fica. Porque quando seus princípios estão bem definidos dentro de você, sua ética, sua moral, os seus valores, fica mais difícil você ficar indeciso, porque você já vai estar convicto daquilo que é seu, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que você quer, daquilo que você não quer, daquilo que você pode, daquilo que você não pode, né? Então a decisão não vai te pegar se você estiver bem convicto daquilo que é seu. Penúltimo, só por hoje, ficarei bem firme na fé de que a divina providência se ocupa de mim, mesmo se existisse só eu no mundo e ainda que as circunstâncias todas se manifestassem ao contrário. Esse princípio fala nada mais, nada menos do que guardar a fé, né? Como o apóstolo Paulo bem fala, né?
terminei a carreira, e guardei a fé. Saber que, independente das circunstâncias, Deus não te abandona. Saber que, independente da dificuldade que você possa tá passando, a divina providência se ocupa de você. Deus é contigo. Deus é fiel na sua vida. Você pode estar passando por momentos de dificuldade, você pode achar que por muitas vezes você está sozinho, que ninguém liga para você, que todas as circunstâncias estão contra, mas pode ter certeza que por mais que você sinta tudo isso, aquele lá em cima olha, cuida e está zelando pelo seu bem-estar. É só você ser obediente a ele e você guardar a sua fé e ter a certeza e a convicção de que a divina providência, de que o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todo nome, o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, ele nunca deixa nenhum dos seus filhos na mão, tá? Então, que não perdamos a nossa fé pelo meio do caminho. E finalizando, só por hoje, não terei medo de nada. Em particular, não terei medo de gozar do que é belo e não terei medo de crer na bondade. No mundo que a gente vive hoje, infelizmente, eu fiz questão de colocar duas personalidades aqui, tá? Não sei se todo mundo conhece. Uma é o Chico Xavier, a outra é a Madre Teresa de Calcutá. Eu vou falar um pouquinho delas, mas eu vou falar do princípio primeiro, tá? É assim, só por hoje não terei medo de nada. Em particular, não terei medo de gozar do que é belo e não terei medo de crer na bondade. Infelizmente, a gente vive um mundo de tanta maldade, aonde a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Esses dias mesmo eu estava falando com a Tassi, eu nem acompanho muito noticiário, mas fiquei sabendo que uma criança de 10 anos foi estuprada e estava grávida, né? Como não se revoltar com isso, né? Só que a gente não pode perder a nossa fé de que, independente de quanta maldade ou de quanta coisa ruim acontece no mundo, o bem, as coisas boas sempre prevalecem. Sempre prevalecem. As pessoas caridosas, as pessoas que vivem uma vida de doação, as pessoas que, cada uma de vocês que está aqui hoje é um bom exemplo disso, que está aqui muito mais do que para aprender alguma coisa, está aqui para ajudar uns aos outros, né? A gente não pode perder a capacidade de apreciar o que é belo e a gente não pode ter medo de acreditar que a bondade sempre vai prevalecer em cima da maldade, de que a luz sempre vai permanecer em cima das trevas, de que o conhecimento sempre vai prevalecer acima da ignorância, né? Madre Teresa de Calcutá, para quem não sabe, ela morava na Índia e os cristãos, ela era católica, mas cristã, são a extrema minoria na Índia. E os cristãos eram muito perseguidos lá. Independente disso, ela viveu uma vida de doação, onde ela viveu para ajudar os pobres e necessitados, abrindo mão de toda a vaidade, de tudo de material que ela poderia desfrutar se, por exemplo, ela fosse viver em Roma, por exemplo, né? E o Chico Xavier, que independente, de novo, de religiosidade ou não, foi um homem que viveu a vida para ajudar outras pessoas. Independente da gente acreditar ou não na religiosidade dele, o Chico Xavier nunca cobrou um centavo de ninguém para poder fazer o que ele fazia, que era buscar dar conforto às pessoas que procuravam ele. Então é assim, no meio de tanta maldade, no meio de tanto noticiário ruim, podem ter certeza absoluta, eu não tenho dúvida, tá? De que os bons exemplos sempre superam os maus exemplos. De que as pessoas boas estão em maior quantidade do que as pessoas ruins.
O problema é que muitas pessoas boas ainda não estão ativadas e elas não conseguem colocar tudo aquilo que elas têm de bom em prática para também ajudar outras pessoas. Por isso que grupos como esse são maravilhosos, né? A Cris acho que é um excepcional exemplo para demonstrar isso, né? Quando ela chegou no grupo, ela era uma pessoa codependente aí há anos, né? De casamento, depois de um outro relacionamento, com um luto, uma pessoa amargurada que tinha tanta coisa boa e tem tanta coisa boa, né? E que depois de ter esse despertar da luz que começou a brilhar dentro dela, ela começou a viver essa vida de doação que ela tem hoje, que é poder estar vivendo aí em função de um propósito maior, que é estar indo em clínicas, que é estar ajudando as pessoas, que é podendo, né, até fazendo uma unha, né, Cris? Ajudar e ouvir o que as pessoas têm a dizer, dar bons conselhos. Então, sempre vai ter aquele que vai que vai te apontar, que por muitas vezes vai querer te derrubar, mas também sempre vai ter aqueles que vão esticar a mão para na hora que você tiver caído, eles te levantarem, tá? E aí eu vou colocar rapidinho os frutos do Espírito, que vem muito a calhar com tudo que foi falado até agora, que está lá em Gálatas 22, 23. Os frutos do Espírito que o apóstolo Paulo fala são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E praticando esses 10 e analisando esses 10 princípios do decálogo da serenidade, dá para ver que todos esses frutos do Espírito estão bem encaixados, né? Nesses 10 princípios. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra isso, não tem lei. Já que eu falei da crise, então já vou chamar logo ela para conversa. Né, minha amiga? Você que saiu do fundo do poço do sofrimento e se tornou aí uma luz no mundo, né? E que ilumina as pessoas que estão à sua volta hoje, né? Verdade. Eu, na terça-feira, eu comentei lá na na Equilíbrio, que fez 3 anos que o rapaz que eu estava ajudando, fazendo a unha da mulher dele, ajudando ele a sair do álcool, né? E fez 3 anos. Uhum. Ele veio e me presenteou com um almoço, né? A gente foi almoçar junto, eu, ele, a mulher dele. Uhum. Chocolate, né? Da Cacau Show, que não pode faltar, mas dessa vez ele trouxe da Copenhague para mim, que ele descobriu sem querer que eu era fã do chocolate da Copenhague. Gente Eu chique falei, é outra coisa. eu falei para ele que não precisava nada disso. Só Uhum. dele estar limpo, só dele não estar bebendo mais e eles não estarem morando aqui, mas de cada 15 dias ele vem trazer ela fazer unha, né? Se eu não tô, ela fica na mãe dela para o dia seguinte eu estar trabalhando e ela vir fazer, só para ele conversar comigo. Às vezes ele manda mensagem, às vezes a gente conversa, né? Eu faço um vídeo, uma ligação de vídeo. Isso para mim é muito gratificante, porque eu vivi muita coisa ruim, né? Como você mesmo falou, quando eu fui para o grupo, eu era amarga, eu não tinha vida, eu não tinha brilho, eu não tinha nada. E eu aprendi tudo isso. Então hoje eu transmito tudo isso. Eu faço tudo que eu faço no salão, eu não cobro de ninguém. Eu faço hoje mesmo eu fiz pé e mão da minha companheira de trabalho que jamais faz o meu. Mas eu fiz o dela com muita alegria e fiz muito bem feito. Não para receber elogios dela e nem do namorado dela, porque ele amou a unha dela que eu fiz. Ele falou, nossa, ficou perfeito. Ele falou, melhor do que a de semana passada. Eu falei, semana passada não foi eu que fiz, né? Mas sabe, Manuel, é isso que eu falo cada vez que eu vou na clínica. Ontem eu falei que tudo isso é Deus, né, na minha vida, porque eu tinha tudo para ser uma alcoólatra, ser uma adicta, ser uma pessoa ruim, Uhum. fazer as mesmas coisas que fizeram para mim e eu não consigo.
Porque quando eu falo que eu perdoei um assassino, todo mundo se assusta. Porque eles falam, eu não teria coragem, eu tentaria matar. Eu falei, não, eu perdoei. Faltava um ainda para essa lista. E Uhum. hoje não falta mais nenhum. Que bom. Graças a Deus eu consigo e tudo que eu faço, cada vez que eu saio da clínica, eu saio mais forte ainda, porque os meninos me ouvem com muita atenção e depois por eles mesmos, né? Ontem o Marcos Vidigal, nossa, foi muito assim. Eu falei para ele, para, senão eu vou chorar. Porque ele falou, nossa, essa é mãezona, é uma amigaça, porque na hora que eu cheguei lá, o Batata me mandou um vídeo e eu fui conversar com o nosso amigo lá, né? Menos só conversar e dar um abraço, porque ele tinha tomado o remédio e não estava conseguindo dormir. E você sabe que eu cheguei, abracei, conversei um pouquinho com ele, e aí o Batata me agradeceu, falou, ai, Cris, eu não sei nem como te agradecer, você sair da reunião. Eu falei, não, eu não saí da reunião para fazer nada de errado, eu saí simplesmente para dar um abraço. Eu acho que um abraço basta, às vezes não precisa muita coisa. Às vezes não precisa presente, às vezes não precisa ficar falando, porque só dar só um abraço já é o suficiente. E hoje a Tassi escreveu o que ela escreveu aí sobre esse tempo, de eu fazer parte da vida dela. Eu falei, nossa, isso para mim é muito gratificante, muito, muito, muito. Eu não preciso de mais nada na minha vida, tá tudo completo. Cada dia mais, cada dia Deus crescendo mais e mais. É isso Deus me aí. abençoando. E Uhum. fico feliz pelo convite de hoje, né, que você me fez. Nossa, feliz Tamo ainda. junto. Vai ser bênção. Você vai ver. Vai se vai ainda, que eu não participei, né, de nenhuma célula ainda até hoje. Essa vai ser a minha primeira, porque sexta-feira é um dia que eu saio muito tarde, mas amanhã eu não tenho cliente na parte da tarde. Eu só Uhum. vou de manhã mesmo. Na hora que eu estiver livre, eu já estou vindo para casa. Tá Mas é bom, isso aí. menina. Obrigada por Obrigado. vocês todos. Obrigada por você, né, principalmente. Além de Tamo Deus, junto. tem você também, né? Que Glória a sempre, Deus. sempre me dá muita força. Nós temos uns aos outros. Isso é que é o mais maravilhoso. Já que você falou da Tássia, eu vou já chamar ela. E aí, Tássia? Que você Consegui voltar. conseguiu, tá vendo? E voltou melhor. E as Então, anotações aí hoje? foi assim, picotado para mim, mas dá para entender o que foi falado da questão de ver só por hoje, né? Você tá me ouvindo bem? Sim. Uhum. Tá me ouvindo? Tamo. Porque eu Tá não estou ouvindo ouvindo? direito. Pode falar que a Então, gente tá a questão de ouvindo. viver só por hoje, isso. Então tá. É uma prática constante, né? A gente tem que realmente desacelerar a mente e focar no dia de hoje, das questões de praticar o bem, quanto de meditar, as questões dos problemas que a gente não pode resolver amanhã, então a gente tem que aprender a acelerar nessa questão. Nem eu falei, sei, algumas pessoas sabem que é uma pessoa acelerada, porém eu sou ansiosa. Levei um tempo para aprender essa questão que foi falado hoje, né? Sobre o decálogo da cidade, que chique. Mas eu percebo que, mesmo não conhecendo, eu aprendi a praticar. Mas porque quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, mesmo que não tenha conhecimento, ele conduz nossos passos, né? E uma mais assim, que eu lisei, para mim é tudo bem, é lógico, praticar tudo, né? Só por hoje dedicarei tempo para ler, né? 30 minutos, que 30 minutos, deixa eu faço o dia todo. Hoje já estou no segundo livro já, só hoje. E realmente é necessário, né? É necessário, como você falou, que nosso cérebro é um músculo, ele necessita de estar exercitando também. E na hora que você falou isso,
eu lembrei de 1 Timóteo 4, que fala sobre o exercício físico, né? Que pessoas muitas vezes se dedicam tanto, né? Não que não seja necessário, a gente tem necessidade também, mas porém tem coisa mais importante do que o exercício físico, que fala que o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Então, quando a gente foca em ser pessoas melhores, né? Primeiramente para a gente, né? Que não adianta eu querer fazer para o outro se eu não faço para mim primeiro. Então, quando eu começo a mimar, eu começo a fazer o bem para mim, isso começa a exalar de uma forma natural, não forçada, em fazer o bem, em ser o bem, em falar coisas boas, em pensamentos bons. É lógico que um dia ou outro, como todo dia mal da palavra, o dia mal ele vem, ele existe, mas é aquilo, passou, não se entrar naquilo, levar os olhos montes de venha nosso socorro e prosseguir. E Cris, eu te amo, cara. Você sabe que eu te amo, né? Você faz parte, assim, da minha vida. E louvo a Deus pela sua vida, porque você é um exemplo, sim. O que eu passo hoje, passo dificuldades, você sabe, eu passo tristezas e nessas dificuldades Deus está me ensinando a ser perseverante na fé. Porque, como eu falo, a fé, na verdade, ela não é um sentimento, ela é uma pessoa. E você, por exemplo, né? Porque superar o que você superou e supera todos os dias. Realmente tem que ser uma pessoa cheia de fé. Te amo e te admiro, viu? E gratidão Ei, aí por todos me ouvir em silêncio. É lógico, tá todo mundo, né? glória a Deus. Obrigado, meu amor. Deixa eu ver aqui que a Kátia... Você está estudando, Kátia? Não, eu estou escrevendo alguns tópicos da reunião. Então vamos lá, compartilha com a gente. Então, como a Tássia estava falando, a gente tem que ter fé em tudo na vida. Não é só na hora que precisa, entendeu? Ou em qualquer outra coisa, a gente tem que ter fé. E a fé move montanha, né? Que nem fala. Uhum. E o outro tópico é que eu falei, eu vou ter que tentar não criticar ninguém, porque é difícil. Identifico. É difícil. Mas é que nem fala, mas tentando a gente consegue. Uhum. É isso aí. Adorei você anotando. Eu não sei, eu falei isso acho que na semana passada, né? Não, você falou na semana passada, porque tem coisas que o que você vai falando, a gente não vai anotando, a gente não pega. Agora, com você falando, eu falei assim, eu vou tentar fazer o que ele falou. Aí eu falei, não, agora vai. Tá vendo? Funcionou. E aí eu vou repetir o que eu falei, ó. Quando a gente só ouve, normalmente a gente guarda 5% só daquilo que a gente está captando. Quando a gente anota, a gente já triplica isso. Isso já pode virar 15%, que é o que está acontecendo com você. Quando a gente pratica, isso já não tem mais como percentualizar tudo. Então, parabéns aí, ó, tá vendo? Colocando em prática um princípio aí que eu coloquei na semana Obrigada. passada. Tamo junto. Zé, Obrigada. nada. Zé Alguma, fica aí que você vai ser a última, tá? Você é a recém-chegada, tá vindo hoje só. Vou chamar a Cleusa para conversa agora. A Cleusa sempre é agregante nos temas e nos assuntos aí. Fala, minha amiga. Vamos lá, boa noite. Eu Boa acordo noite. de madrugada, tô pingando de sono, né? O cuidado como tratar os outros, né? Mateus 7,12 fala, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Então, se eu não quero para mim, eu não faço para o outro, né? E se a gente conseguir viver assim, a gente consegue evitar muita coisa, né?
Uhum. E Jesus disse que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, independente das circunstâncias, né? A gente tem que ser feliz, a gente tem que, né, buscar essa felicidade nas coisas simples, né? Como a Tassi colocou hoje no Facebook ou no Instagram, eu estava lendo sobre a simplicidade das coisas, né? Que dá valor às pequenas coisas. É aquilo que você falou outro dia, dá bom dia para o passarinho, coisas que passam É isso mesmo. despercebidas no nosso dia a dia, né? E você acordar e perceber essa natureza, né? Que Deus nos deu, Deus nos presenteia todos os dias com, com muitas coisas e a gente no corre-corre da vida acaba não percebendo, né? E quando a gente fala das circunstâncias, né, minha mãe que fala sempre assim, ó, o que não tem remédio, remediado está. Então, não tem jeito, tem coisa que não tem jeito, que é aquilo ali, a gente não vai conseguir mudar, então não adianta ficar se estressando, né? E minha mãe usa muito isso, de falar o que não tem remédio, remediado está. Então, não tem que ficar brigando por isso, né? E a Uhum. leitura a gente precisa estar praticando, né? Eu leio bastante, mas eu preciso buscar mais a leitura de Bíblia, me disciplinar nisso, né? Eu tenho procurado, quando eu chego da caminhada, eu ir para o quarto e orar mesmo, e fazer uma coisa de disciplina, né? Ter um horário para aquilo, e agora com a pandemia é uma coisa que eu consigo fazer, né? E boa ação, sem contar para ninguém, a gente tem que procurar ajudar e as pessoas nos procuram, né? A semana passada eu falei com você, com o Guilherme, de uma família lá da Posse que estava precisando de internação, né? Uhum. E porque ela viu que eu curti o caso de Maria, é uma moça, e ela veio perguntar para mim, aí eu já consegui encaminhar para o Guilherme, né? Que Então bom. as pessoas elas precisam muito, né? E Deus vai colocando elas na vida da gente para a gente estar ajudando e fazer o que não gosta. No trabalho da gente a gente sempre tem o que não gosta, né? Por exemplo, eu gosto muito de dar aula, mas a parte burocrática é muito chata, Nossa, né? identifico. A gente, a Putz. gente tem um diário que você não pode errar, que tem que ser tudo perfeito, e tem umas atas que a gente tem que fazer, que ainda é tudo manual, não sei porquê, né? Em pleno século XXI. E aí tem que usar aquelas cores de caneta, e é preto, e é vermelho, e é azul, e se você erra a cor de caneta, você tem que refazer inteirinho. Não. Então, isso eu detesto, né? O que eu gosto é de dar aula, de pegar meus alunos, de ir. Essa Aham. parte burocrática judia muito. E o Mauro, quando dava aula de matemática, eu lembro dele pegar diário dele e jogar longe, jogar na parede, porque a parte mais difícil é esse abençoado desse diário, né? Que a gente tem que fazer. Não é fácil, não, né? E esse programa diário é uma coisa que também eu preciso me policiar para fazer, porque eu me perco assim nas tarefas de casa. Quando eu vejo, eu me embolei, eu consigo começar de manhã, eu sei que a primeira coisa minha é caminhar, a hora que os meninos vão trabalhar, mas às vezes eu me embolo e eu quero fazer esse planejamento direitinho para eu conseguir colocar minha casa em ordem, né? E é isso, é firme na fé, e não ter medo, né? Não ter medo é difícil, né? Nessa situação que a gente está vivendo, né? Mas é confiar que Deus está cuidando da gente em toda e É. qualquer circunstância. Deus está no controle, Ele está cuidando e tudo que acontece na nossa vida é permissão dele, né? Então, que Deus esteja nos abençoando, nos ajudando a colocar esses princípios, né, na nossa vida. É só por hoje, um dia de cada vez, né? Basta cada dia o seu mal. Se o dia de hoje foi difícil, amanhã é outro dia e a gente começa a escrever, né? E que Deus nos ajude, né? A Uhum. caminhar a segunda milha, a aceitar as coisas, os frutos do Espírito que são
difíceis da gente estar vivendo ele na nossa vida, né? Mas que a gente possa estar se policiando para que possamos crescer espiritualmente falando, né? O Legal. amor lança fora todo medo, O exatamente, né? verdadeiro amor lança fora o medo. Lança fora todo medo, verdade. Legal. Então tá, é isso, né? Bastante coisa, é bem abrangente, né? Mas são lições assim preciosas para a vida da gente, né? Para a gente ficar aí ruminando no restante da semana, né? Esse é o objetivo. Mas obrigado, Cleusa. A Cleusa também vai anotando ali. Isso é importante. E se tem uma das coisas, viu, Cleusa? Eu acho que você, como professora, deve ter isso como instinto também. O que você falou sobre parte burocrática, você falou de mim. O que eu adoro, se pudesse, eu faria 10, 12 reuniões na semana. Mas, infelizmente, mais da metade do meu tempo eu perco com parte burocrática. E, nossa, eu falar assim que odeio, não vou falar que eu odeio, mas, nossa, não é o que eu gosto de fazer. Mas se tem que ser feito, eu faço bem feito. Hoje mesmo eu falei para a Tassi, estava falando para a Tassi antes de começar a reunião, que eu estava correndo atrás, tanto é que eu fui para a Olambra para resolver algumas coisas burocráticas, e de que quando eu perco muito tempo fazendo isso, meu dia parece que eu chego no final, parece que eu não vivi um dia, parece que eu vivi dois, de tão cansado e esgotado que eu fico. Mas faz parte. A vida não é feita só de coisas boas, né? E Sim. quando fala de não ter medo, queria só colocar um adendozinho aqui, tá? Não ter medo não significa que a gente vai se transformar em pessoas que não vamos mais ter medo de nada. Na verdade, tem uma realidade sobre o medo que é assim: você nunca vai se libertar 100% dos seus medos. A gente aprende a dominar os nossos medos. Porque quando você. Essa frase se encaixa de várias maneiras, tá? Ou você domina os seus medos, ou seus medos vão te dominar. Para o adicto, ela serve em outro contexto. Ou você domina os seus comportamentos, ou seus comportamentos vão te dominar. Tá? Então, o não ter medo é você não deixar com que o medo te paralise, né? Não tem como a gente não ter medo de algumas situações, principalmente agora, pandemia e de, né, outras. Mas o importante é a gente não se deixar paralisar ou não, por muitas vezes, entrar num estado de pânico por conta de alguns medos. Então, é esse o domínio que a gente tem que ter sobre o medo. Mas, na verdade, o medo é um sentimento natural e é um sentimento bom, tá, no ser humano. Porque aquilo que te dá medo é porque te causa algum tipo de preocupação. E se te causa algum tipo de preocupação, é porque você tem que ter atenção. Aquilo tem que dar tem que dedicar a entender o porquê que você tem alguns medos e só entendendo isso que você vai saber lidar com eles, tá? Então, o medo, ele é bom quando ele é bem administrado, tá? Obrigado, Cleusa. Você é sempre, né, uma bênção. Obrigado por participar aqui com a gente, mesmo aí com sono. Você acorda cedo, madruga, né? Acorda antes do sol. Vamos lá. E aí, Irene? Serenidade, decálogo da serenidade, Irene. Como é que está a serenidade na sua vida, minha amiga? Olha, eu tenho feito muita prática da serenidade. Muita. Eu não deixo me dominar. Tem hora que tenho vontade, sabe, de perder a cabeça, mas eu não vou perder a cabeça. Praticando sempre os 12 passos. Uhum. É o que está me mantendo em pé. Medo tenho, mas eu não dou o passo a recuar, eu sempre enfrento. Eu sempre estou ali, vamos dizer, na primeira fileira de batalhadores.
É bem assim, o que não dá para que eu resolva, tem que ter aceitação. Uhum. Aceita que dói menos, já falou ontem, né? Exatamente. Então, eu estou nessa caminhada. Ontem, infelizmente, eu tinha que ir numa CT, mas tive uma dor de cabeça terrível. Medi a pressão estava quase 20 por 8. Aí, como eu já sei, botei 2 captopril embaixo da língua, fiquei quietinha. Uhum. E tudo que foi falado é o que temos que praticar e que eu pratico. Não precisa dizer o quanto você faz bem ou quanto eu fiz bem a alguém. Sim. Eu sei, e meu Pai, meu Deus, Jesus sabe, e estou num processo de resolução de um processo, né? Uhum. De um obstáculos, como você diz, que acho que eu tenho que aprender a dizer assim. E Milena já fez 9 meses, está por esses dias aí, Tá chegando. está chegando. Sinceramente, eu falei para você, eu estou ficando apavorada, mas eu vou enfrentar, porque eu não sei se eu vou cuidar do neto ou da mãe, entendeu? Então, estamos aí, né, para fazer o que pode. Haja serenidade. Orando, orando sempre de madrugada. Não posso falar assim, olha, eu estou totalmente feliz. Não posso porque é mentira, Uhum. mas estou buscando a verdadeira felicidade. É isso que importa. E medo, eu já tive muito medo, mas agora eu enfrento todos eles. Adorei tudo que a Tassi publicou hoje. Como é que fala? Fiquei pensando muito o dia inteiro no que ela escreveu. Como dizia minha mãe, fiquei remoendo, prestando bem atenção no que ela disse. E uma coisa que ela falou que é verdade. Às vezes vê a gente quieta, né? Mas é meio complicado quando vê a gente muito quieta, penso que a gente é um nada, né? Mas não é bem assim as coisas. É como se fala, é melhor ficar calado do que abrir a boca e falar besteira. Salomão já fala que o tolo quando fica quieto passa por sábio. Até o Exatamente. tolo. Né? Então, eu sou uma senhora, com 54 anos, o meu grande amor da minha vida é Jesus e Deus, Amém. e estou seguindo os meus passos, eu sei muito bem qual é o meu lugar, sabe? Adoro servir a Deus, adoro tudo isso aí, e é o que está me mantendo de pé. O grande prazer que eu tenho na minha vida é servir a Deus. Uhum. E estar escutando a palavra dele. E muitas pessoas gostam de festas, de bailes, de músicas. E eu adoro ir para a igreja. Tamo junto.
É a minha diversão e a coisa mais gostosa que eu tenho na minha vida. É estar junto dos meus irmãos e escutar a palavra de Deus. E tudo que você falou aí, estou praticando. Também, lógico, temos erros, mas eu estou me encaixando. E é isso. Agradeço a Deus por mais uma live que na realidade, quando eu comecei a ter contato com vocês, a igreja, eu estava arrasada. Eu me sentia ninguém e nada e sozinha. Hoje não. Hoje eu sou uma pessoa, sou especial para o meu Deus, Jesus, e ainda tenho muita coisa a fazer nessa vida. Se tem. E qual que é o meu lugar eu ainda não achei, mas um dia eu vou achar. Eu sei. Quer a resposta? Quero. Lá no céu. Aqui a gente tá só de passagem. É isso mesmo. Obrigado, minha amiga. Tamo De junto. nada, meu mestre. Obrigado Eu pelo falo carinho. mestre, mas não é por piada, não. É porque aprendo demais com você. Glória a Deus. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, sabia? Minha amiga, eu fico emocionado com isso, porque, assim, eu tenho, assim, acho que ficaria até difícil escolher as palavras, né? Por exemplo, a demonstração de carinho que a Tassi teve com a Cris hoje, né? O quanto eu amo a sua vida e também oro para você, para sua filha, né? O como eu orei para a Zélguma estar aqui hoje, né? A Cleusa, que falei, passei pertinho da casa dela hoje, que assim, é que eu estava numa correria tão grande, mas eu devia ter passado lá, mandado uma mensagem, Cleusa, estou aqui pertinho, porque como eu me apego às pessoas e como eu aprendo a gostar delas assim, tá, sei lá, a minha netinha que eu ganhei de presente, de brinde, fazendo arte atrás dela. E isso que você fala de mim é totalmente recíproco com cada uma de vocês, né? Eu, quando coloco pessoas na minha vida, eu não é que eu escolho, Deus escolhe para gente, né? E eu tenho muito carinho por cada um de vocês. A Cris, a gente tem uma história, né, Cris, já de anos, né? Passamos aí por tanta coisa. A Cris também é uma auxiliar. Eu já falei isso para ela quando eu fazia o grupo lá em cima no CRAS, que o dia que eu faltasse na reunião não tinha problema, que a Cris tocava a reunião para mim com o pé nas costas, né? A Cleusa que, nossa, nos dá a graça aqui e a bênção de ter o conhecimento e a sabedoria dela nas nossas reuniões. Ela e o Mauro são um casal que eu admiro tanto, tanto é que eu chamo o Mauro de Davi, né? Porque ele é pequenininho, mas o homem é uma fortaleza, né? E, né, vou ficar rasgando elogio aqui, a gente fica até meia-noite. E eu não sou, quem me conhece sabe disso. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Quando tenho que repreender, eu repreendo, tá? Né, teve até uma oportunidade, né, com a Irani, que ela, eu falei algumas coisas para ela com muito amor, mas de uma maneira mais firme, e que ela só está aqui hoje porque ela entendeu que o que eu falei para ela naquele dia foi com amor, não foi com o objetivo de magoar, nem de fazer mal. Pelo contrário, quando alguma pessoa começa a fazer mal na minha vida, eu simplesmente tiro ela da minha vida. Eu não faço questão de fazer mal para ninguém, tá? Então, eu sou muito grato a Deus por ter cada um de vocês aqui. E hoje, especialmente, Dona Zélgima, que felicidade de ter você aqui, minha amiga.
Obrigada, boa noite para todos. Boa noite. Obrigadão. E aí, como que tá, minha querida? Estou bem, graças a Deus. Tá? Que É. bom. Que você ouviu aí, tem alguma coisa que você lembre que te marcou desses princípios que eu disse, que você acredita que pode praticar ou que podem te ajudar no seu dia a dia, hein? Tem sim. Aconteceu um fato comigo, inclusive inclui o que você falou agora, quando você percebe que uma pessoa está com maldade, eu simplesmente tiro da minha vida também, Perfeito. porque eu não preciso fazer isso para ninguém, pelo contrário, né? A gente, se não puder fazer o bem, pelo menos não faça o mal. E aconteceu um fato de a pessoa vir querer me repreender. Segundo essa pessoa, ela queria que a intenção era ajudar, mas eu acho que a gente não ajuda ninguém com maldade, né, querendo comandar a vida da outra pessoa. Dessa forma não funciona, entendeu? Então assim, eu falo que tem que ter muito cuidado. Na frase que você disse também, a gente não pode mudar ninguém, a gente tem que mudar a nós mesmos, mas a gente pode acrescentar, Com né? certeza. Então tem muitas vezes que a gente vê uma pessoa, às vezes para a gente está errado, às vezes para a pessoa não está, ou é um momento que a pessoa também tem que passar, né? Mas assim, se a gente puder ajudar com amor, é diferente de a gente ajudar com rancor, né? Com essas Uhum, coisas e tal. E eu falo assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa muito que a gente não pode mudar a pessoa, a gente também pode deixar de ajudar alguém. uhum, Então a gente precisa separar essas coisas, né? E outra coisa que também eu falo a gente tem que respeitar o momento de cada um, né? As decisões das pessoas, a gente não tem como a gente falar assim, não, ela tem que fazer do jeito que eu estou mostrando que está certo. Infelizmente, a gente gostaria, como um filho, né? Você não vai fazer assim porque a gente quer proteger, mas o filho já é maior, já é tudo, ele vai ter a decisão dele. É igual com todo mundo, entendeu? É uhum, isso. E assim, tem momentos que a gente também, nós somos surpreendidos por algumas situações que são desconhecidas para a gente se perde também, né? A gente fica sem direção. É nesse momento que entra uma segunda pessoa para ajudar, para aconselhar com amor, mas a pessoa não vai conseguir comandar aquilo, com entendeu? certeza. Que bom. Que bom, minha amiga. Nossa, eu adorei a sua partilha, uma partilha muito lúcida, né? A gente conversou esses dias atrás, né, sobre alguns problemas que você estava passando, né? Sim. E fico feliz de você tá não só com a fisionomia boa, mas de estar falando com a lucidez que você está falando. Quando você falou, eu adorei a parte que você falou, tá? Da gente tomar cuidado de, às vezes não, entender de que ninguém muda o outro, se o outro não quiser ser mudado. Mas também a gente também não pode correr o risco de desistir das pessoas por falta de perseverança ou porque talvez a gente esteja querendo ajudar da maneira errada, É. né? Então, aí entra também outra coisa que você falou, cada um tem um tempo, né? Às vezes a gente quer que a mudança aconteça mais rápido do que ela pode acontecer. Às vezes o processo de um é diferente do outro. Então, respeitar as individualidades é importante para a gente poder Sim, sim. viver uma vida harmônica com a gente mesmo, em primeiro lugar, e com as pessoas que a gente convive, que a gente tem a oportunidade de ajudar e que uma hora ou outra vão nos ajudar em determinado momento, né? É que Então, nem eu falo assim, eu passei por uma coisa bastante difícil, como eu disse, foi uma coisa desconhecida para mim, entendeu? E eu uhum, me senti muito perdida, né? Então, assim, eu entrei em desespero, mas graças a Deus eu estou conseguindo me reerguer. é isso É um aí. momento, eu estou conseguindo me fortalecer, entendeu? E assim, é que eu sempre falo, muitas pessoas às vezes olham para você julgando, entendeu? Porque você está desesperado, essas coisas, mas não funciona assim. Todo mundo tem, em algum momento da vida, essa coisa, entendeu? Passa por isso. Outra Uhum, coisa que eu sempre falo às vezes a gente vê, eu falei isso numa outra reunião que eu participei outro dia,
Hum, A gente vê uma pessoa, por exemplo, bebendo, em balada, e algumas coisas que talvez outras pessoas não concordem, entendeu? Mas eu penso assim, não é porque a pessoa crê em Deus, não é porque a pessoa às vezes conheça a palavra que ela já está preparada para deixar de viver aquilo. Então, uhum, e a gente não sabe até nem o porquê, o que a pessoa está sentindo para se refugiar de repente naquilo, entendeu? Então a gente tem que uhum, tomar muito cuidado, a gente não pode julgar as pessoas, a gente não sabe, a gente olha para a cara de uma pessoa, a gente não sabe o que passa no coração dela, na cabeça dela, não vai ser uma má pessoa porque está vivendo aquele momento, uhum. entendeu? A gente vê muito isso. Mas aí é tudo aprendizado, né? Com certeza, Evolução, é com isso. certeza. É isso aí, minha amiga. Obrigado, viu, por você estar aqui. Espero que semana que Eu que vem agradeço. você esteja de volta, participe com a gente de novo. É um passinho de cada vez, um dia de cada vez. O aprendizado, eu gosto de falar isso, né? E eu sempre, quando vou falar de aprendizado, assim, eu sempre cito a Cleusa, que vive para ensinar as pessoas, né? Eu gosto de falar uma frase que é assim, do primeiro ao último dia da nossa vida, todo dia é um dia de aprender alguma coisa nova, né? Sim, Nunca vai ter, você não vai chegar numa idade, por exemplo, de 70 ou 80 anos em que você não possa aprender alguma coisa nova, em que com você não certeza. possa, né, vivenciar uma coisa diferente. Então a gente está aberto a aprender, a continuar aprendendo e a continuar evoluindo. É uma das coisas que vai manter a nossa alma sempre inquieta em busca da evolução, né? Sim. Então, que cada um de nós tenha essa inquietação dentro de si. Então, é isso, minhas amigas. Agradecer a presença de cada uma de vocês. A Kátia caiu pelo meio do caminho, a Irani também caiu pelo meio do caminho, mas ficamos nós aqui e mais uma reunião que está se encerrando. Agradeço e louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. E oro para que tenhamos aí uma boa noite de sono e amanhã uma sexta-feira abençoada para começar bem aí, para terminar, encerrar bem a jornada da semana e começar bem o final de semana também que nos aguarda. Tá bom? Um Se beijo, Deus quiser. coração de vocês. Tchau, Boa tchau, gente. noite. Deus Deus abençoe a abençoe. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.